Olá, meu nome é Stephanie, eu sou nutricionista do Self Sem Culpa e hoje eu vou dar continuidade à série Coronavírus e a Alimentação. E hoje eu vou falar sobre os cuidados com a alimentação que o grupo de risco deve adotar. Então, se você pertence ao grupo de risco ou tem na sua família pessoas que se enquadrem a ele, o vídeo de hoje é para você. Antes de começarmos, precisamos entender quem são as pessoas que se encaixam no grupo de risco do coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são os idosos, principalmente aqueles com idade mais avançada, que estão acima de 80 anos, os portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças do coração e doenças respiratórias, os fumantes e aqueles que têm imunidade comprometida, que estão, por exemplo, passando por algum tratamento contra o câncer. E quais os cuidados que essas pessoas devem adotar, então? Eu separei aqui alguns alimentos que auxiliam na imunidade e que podem ser incluídos facilmente na alimentação. Então, nós temos as frutas cítricas, que são fontes de vitamina C, como a laranja e o limão, os alimentos fonte de zinco, que é bem presente nas carnes, nos cereais integrais e nos feijões, as oleaginosas, que são fontes de vitamina E, que é bem presente nas castanhas e nas amêndoas, os fontes de ômega 3, que é uma gordura boa, que está presente nos peixes e na linhaça, e os fontes de selênio, como a castanha do Pará e os cogumelos. Só que não basta incluir apenas esses alimentos na rotina alimentar. Cada grupo que eu citei anteriormente tem as suas particularidades que devemos levar em consideração. Então, eu vou falar um pouquinho para cada grupo. A começar pelos idosos. Essa é uma fase da vida em que ocorrem alterações fisiológicas bem marcantes, o corpo não funciona mais como na juventude, e a primeira dica que eu dou é: evite pular refeições, ainda mais neste período. Essa é uma prática bem comum em alguns idosos. É através da alimentação que nós vamos fornecer para o nosso corpo nutrientes e energia que são essenciais para ele estar funcionando da melhor forma. Não se esqueça dos vegetais, dos legumes e das frutas. Esses alimentos são deixados de lado muitas vezes pelos idosos também. E são eles que vão nos fornecer um aporte maior de vitaminas e minerais que vão ser essenciais para se ter uma boa imunidade. Cuidado com a hidratação. O processo de desidratação acontece mais rapidamente nos idosos. E qual é o grande problema da desidratação? Favorece infecções. Então, se você não tem o hábito de ingerir água com tanta frequência, serve carregar uma garrafinha junto com você, pela casa, para servir como um lembrete desse consumo. E se você não gosta da água, alguns relatam que a água causa enjoos, uma dica que eu dou é: consuma chás. Isso mesmo, um chazinho, como o de camomila, o de erva cidreira, o chá da sua preferência. Eles auxiliam também na hidratação. Só procure consumi-lo da forma mais natural possível, sem utilizar açúcares ou adoçantes. Se atente ao uso de sal e de açúcar. O idoso não sente o sabor dos alimentos como antes, e é comum aumentar as quantidades de sal e de açúcar. E essa prática favorece doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Então, se atentar a isso. Evite as frituras, que pela praticidade muitos acabam aderindo. As frituras aumentam o aporte calórico e de gordura nas refeições, favorecendo um ganho de peso, e se consumido com bastante frequência, favorece doenças do coração. Então, sempre que possível, evite as frituras. Pratique atividade física. Claro, sempre levando em consideração as suas limitações. Um idoso saudável é um idoso ativo, que não fica parado. E no caso dos diabéticos, quais os cuidados que eles devem adotar? O diabetes é uma doença crônica, onde há falta de um hormônio chamado insulina, ou quando esse hormônio não consegue agir como deveria no nosso organismo. Esse hormônio é responsável por regular as quantidades de glicose, que é o açúcar, na corrente sanguínea. Então, há vários tipos de diabetes. O ideal é você estar sempre em contato com o seu médico ou nutricionista para saber orientações
mais específicas para o seu tipo. Mas eu separei aqui algumas dicas que já vão ajudar bastante. Evite os doces e os alimentos açucarados. Então, o excesso de açúcar, esse excesso de doce, aumenta as quantidades de glicose, que é esse açúcar, na corrente sanguínea, causando um quadro chamado hiperglicemia. A hiperglicemia pode causar problemas nos nervos e em diversos órgãos, por isso esses alimentos devem ser evitados ao máximo. Prefira sempre os alimentos integrais aos refinados. Então, por exemplo, prefira consumir um arroz integral no lugar do branco. Os alimentos integrais contêm fibras que fazem com que o açúcar do alimento seja liberado aos poucos na corrente sanguínea, evitando assim os quadros de hiperglicemia. Evite alimentos gordurosos. Uma dieta rica em gordura dificulta a ação da insulina no nosso organismo. Evite o jejum prolongado. O jejum faz acontecer um quadro oposto da hiperglicemia, que é a hipoglicemia, quando há falta desse açúcar na corrente sanguínea, quando há poucas quantidades. E qual é o grande problema? As nossas células precisam dessa glicose, precisam desse açúcar para ter energia. Então a pessoa pode sentir fraqueza, ter palpitações e pode até levar a uma perda de consciência. Então o excesso é prejudicial à saúde e a falta também. Então procure realizar lanches intermediários. Se você for passar e fazer alguma atividade que te impossibilite de consumir alguma refeição, carregue com você algum alimento, para não ficar grandes períodos em jejum. Pratique atividade física, que é importante também no controle da glicemia, e não se esquecer dos vegetais, dos legumes e das frutas. E no caso dos hipertensos, para quem tem pressão alta, tem que se atentar às quantidades de sal que está colocando nos alimentos por conta do sódio, que acaba alterando a pressão, e evitar ao máximo os industrializados, que contém bastante sódio também entre os seus ingredientes. E se atente também ao consumo de molhos. Quando eu falo dos molhos industrializados, não me refiro apenas ao shoyu, por exemplo, que é de conhecimento de muitos, que contém bastante sódio. Eu estou falando do molho de tomate, que é muito comum em muitas casas. O molho de tomate ele também contém bastante sódio. Então, sempre que possível, preferir os molhos caseiros feitos com tomate de verdade. As suas preparações ficarão bem mais gostosas, além de ser bem mais saudável. Evite os embutidos e os enlatados também, que carregam bastante sódio, e evite evitar ao máximo os embutidos, que além do sódio, contém aditivos alimentares que são nada benéficos à saúde. Pratique atividade física, que também é importante no controle da pressão, e se atente a bebidas com cafeína. Então aqui vai entrar o café, os energéticos e alguns chás como o chá mate e o chá verde, que acabam acelerando os batimentos cardíacos, podendo alterar a pressão. Então sempre que possível, essas bebidas devem ser evitadas. E no caso das doenças do coração, os cuidados com a alimentação seguem bem semelhantes com o da hipertensão, só que aqui vale um olhar mais atento ao consumo de gordura. Então, procurar evitar frituras, aquela carne com uma gordurinha aparente, porque uma dieta rica em gordura, com excesso de gordura, favorece complicações para quem já tem alguma doença do coração. Então, a gordura em excesso pode causar placa nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo do nosso sangue. Então, procure ter uma dieta mais pobre em gordura. E no caso das doenças respiratórias, a dica mais importante que eu dou é: mantenha a hidratação em dia. Um quadro comum em algumas doenças respiratórias é a presença de secreções. E essas secreções favorecem a desidratação. E como eu falei anteriormente, a desidratação favorece infecções. Então serve o conselho que eu dei para os idosos. Pode carregar uma garrafinha de água com você, consumir chás, mas não deixe de se hidratar. E no caso das doenças respiratórias também, deve ser evitado o açúcar e os alimentos açucarados, os embutidos e a cafeína também.
E é importante também estar sempre reforçando as medidas de prevenção. Então, lave as mãos com bastante regularidade, com água e sabão. Utilize o álcool em gel com frequência. Se você tem a possibilidade neste momento, evite sair de casa. E se você tiver que sair, evite locais com grandes aglomerações, com grandes multidões. Limpe os utensílios que você utiliza com frequência com álcool 70%, então celulares, notebooks, e evite cumprimentar as pessoas com abraços, aperto de mão ou beijinhos. Neste momento, não está sendo uma falta de educação, está sendo uma forma de cuidado com você e com o seu próximo. Se você tem gostado da nossa série, tem curtido nossos conteúdos, comente aqui embaixo e coloque sugestões de temas para os próximos vídeos. Nós vamos estar acompanhando e olhando com bastante carinho. E se você quer ter um cuidado mais próximo da sua alimentação, conheça o aplicativo Self Sem Culpa. Então, nesse aplicativo, nós temos algumas sugestões de cardápios que vão te auxiliar nas suas escolhas alimentares. Tem um diário onde você pode tirar foto dos seus pratos e vai ter uma equipe de nutricionistas te dando dicas do que você pode melhorar ou não na sua alimentação. E o que é mais bacana, tem um chat exclusivo onde você pode tirar suas dúvidas diretamente com a gente. Então, se você ainda não tem o aplicativo Self Sem Culpa, é só entrar na loja do seu celular, baixar, efetuar o seu cadastro, que os 30 primeiros dias de utilização serão gratuitos. Você terá 30 dias de teste para conhecer todo o nosso app. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e fique de olho para os próximos.